gente! Bom dia, estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Um abraço para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs. Pois é, faltam menos de 15 dias para o fim do prazo de entrega da declaração de imposto de renda na Receita Federal. O tributo cobrado pelo governo tem como objetivo principal o financiamento dos gastos políticos, os gastos públicos, né? E políticos também, por que não? É a redistribuição da renda do brasileiro. Quem deixa de declarar o imposto dentro do prazo estabelecido pela Receita Federal fica sujeito a multa. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui hoje o auditor fiscal da Receita Federal e representante regional do Programa de Imposto de Renda 2023, Murilo Cerqueira Xavier. Murilo, bom dia, seja bem-vindo aqui à TV Horizonte. Bom dia, Cir, agradeço o convite. Pois é, alegria nossa de a gente falar sobre a declaração de imposto de renda, né? A declaração já foi mais complicada, né? Agora está mais fácil, né? Sim, com certeza. Ao longo dos anos, a Receita Federal tem investido no seu sistema para deixar ela de forma um pouco mais simples para os contribuintes, para eles mesmos realizarem a sua declaração, prestarem ali as informações no sistema, né? Pois é. Eu estive nos Estados Unidos há algum tempo, passeando, né? E os meus parentes lá guardavam despesa de supermercado, de farmácia, guardavam tudo. Eu falei, por que você está guardando? Por causa do imposto de renda. A gente tem que colocar todas as despesas. Aqui no Brasil ainda, as despesas são muito limitadas ainda para a declaração de imposto de renda. A gente tem algumas despesas, Acir, que podem ser dedutivas em relação ao pagamento do tributo, o montante do imposto de renda que cada contribuinte ele tem que acertar, pagar junto à Receita Federal, né? Então a gente pode colocar, por exemplo, despesas com os médicos, né, dentistas. Então é importante guardar esse documento que você mesmo comentou, para que na hora de fazer a declaração colocar ali os valores certinhos, né? Quem é o outro? É só despesa médica, né? Plano de saúde, né? Despesa médica, quando tem alguma coisa com respeito a pagamento já falamos aí, dentista, médico, etc. Tal, e também quem está participando do financiamento da casa própria, me parece que tem alguma coisa na hora de declarar, tem alguma facilidade. Mas, por exemplo, o remédio, hoje tem uma reclamação muito grande daqueles que têm remédio de uso contínuo, né? Que não se desconta no imposto de renda a despesa que as pessoas têm, né? Remédio por falta de previsão legal, realmente a gente não pode colocar como dedução do imposto, né? Mas, por exemplo, os exames que porventura o contribuinte for fazer junto a uma clínica hospitalar, ele pode colocar esse valor como dedutivo também, tá? Além disso, né, no pessoa física, o contribuinte, né, o declarante, ele pode, tem esposa, filhos, né? E mãe os dependentes, né? E mãe, dependentes. Os dependentes do contribuinte, né? Ele também tem um valor que ele pode utilizar, é limitado esse valor, tá? Mas mesmo assim ele já pode colocar ali como dedução da base de cálculo do imposto de renda também. Tem que informar certinho, né, na declaração dele, esses dependentes, tá? Tem essa possibilidade. Tem os dependentes, né? Isso é muito importante. E agora, me parece também, houve esse aumento da base para quem vai pagar imposto de renda, porque tinha um valor do salário que a pessoa recebe, né? Esse valor, me parece, foi aumentado justamente para isentar a pessoa do pagamento do imposto de renda. Isso. Aí, recentemente foi publicada a medida provisória, né, 1171, e ela vem atualizando aí uma porcentagem de 10% a 11%, né, desse valor, o limite para quem é isento, né? Então, esse valor hoje, ele estava, até antes da MP, R$ 1.903,98, foi para R$ 2.112, tá? Então, houve essa atualização. A proposta é que quem ganha até 2 salários mínimos fica isento do pagamento do imposto. Então, por isso que houve essa atualização na base de cálculo. Assim. Então, isso já está vigente já a partir desse mês de maio. A pessoa está isenta, mas tem que fazer a declaração? Como é que é? A pessoa está isenta do imposto de renda, né? de ter a retenção na fonte a partir desse mês. E da declaração, está isenta? Isso aí, para a declaração, vai ser só a partir de 2024. Tá? Ainda a gente não tem um normativo que fala quem serão os obrigados a entregar a declaração em 2024. Né? O que a gente tem é só em relação ao ano
2022, que já passou, a gente está prestando as contas do ano passado, tá? Então, para esses, quem teve rendimento acima de 28.559, tem que fazer a declaração já agora, que vai até o final, como o senhor mesmo disse no Pois é, eu fico início. me lembrando aqui que eu fiz a minha primeira declaração de renda quando eu tinha praticamente 20 anos, em 1968, hein? Aí tive que ir num contador, o contador tinha que ver. Era um caderno, né? Era um caderno antigamente, um caderno que não sei de quantas. Um caderno que você pegava nos correios, né, para fazer a declaração do imposto de renda, né? Eu lembro que eu fiz em 1968, né? Depois, uma coisa interessante é que eu, logo depois que me casei, fui construir uma casa. E aí, para construir a casa, eu passei a trabalhar mais um pouquinho, a fazer outras coisas na vida, né? Aí eu comecei a juntar, né, todo o rendimento que eu tinha, porque naquela época você assinava o RPA, né, um recibo de autônomo, né? Um recibo de autônomo, guardava aquilo tudo, depois... Aí eu passei a pagar imposto de renda, que era aquele chamado carnê-leão, né? Mensal. Que existe até hoje. Existe até hoje, o mensal, né? Sim. Aí eu tinha aquele carnê para pagar todo mês. Aí eu passei a trabalhar mais porque eu tinha que pagar, continuar construindo e pagar o imposto de renda. Aí fui sempre pagando a mais porque eu fui construir a casa. Quando a casa ficou pronta, né, eu estava com uma base de pagamento de imposto de renda grande porque eu passei a fazer outras coisas na vida para poder construir a casa. Para não entrar no financiamento, porque eu achava que o financiamento era muito longo, de 25 anos naquela época, né? Você podia fazer um financiamento até 25 anos no BNH. Mas era um financiamento que você pagava e continuava devendo. Eu falei assim, não, eu vou construir uma casa e construir em 4 anos. Mas foi duro para construir em 4 anos e trabalhar muito para fazer outras coisas na vida, né? Aí paguei, aí nunca mais deixei de pagar imposto de renda. É interessante isso, né? Sim. Como interessante o senhor ter comentado essa questão de como era a declaração antigamente, né? Era muito manual, aí no caderninho, no papel. Um caderno, você comprava nos Correios. Para você... Sim. E tinha que entregar, tinha que chegar aquela delegacia que eu acho que me parece que o prédio hoje está meio abandonado pela Receita Federal na Afonso Pena, onde foi a delegacia fiscal, que era um prédio lindo, maravilhoso. O prédio foi desmanchado, que era o prédio da delegacia fiscal, que ele podia ter continuado, né? Igual o prédio dos Correios, também, que na Afonso Pena, que era lindo, maravilhoso, onde está hoje o edifício Sulacap, né? Que foi desmanchado também. Mas ali a gente tinha que ir lá e entregar, né? Entregar, ter um protocolo. Pessoalmente, entregar na declaração. Né? Sim, Não tinha esse negócio de computador, não. Depois você recebia em casa uma correspondência da Receita Federal, né? Explicando, né? Que tal e etc, né? Aí você tinha que... Quando você fazia a declaração, você já tinha o recibo do carnê-leão para pagar, né? Hoje está tudo dentro do sistema. O próprio Carnê-Leão, né, que a gente está comentando aqui, chama Carnê-Leão Web. Então, dentro do site da Receita Federal, você acessa um sistema, né, que a gente chama lá do ECA, que é o atendimento virtual da Receita Federal. Então, lá tem um sistema do Carnê-Leão e aí você faz mês a mês, principalmente para os autônomos, né? Faz ali a antecipação, né, dos recolhimentos do imposto mês a mês, conforme ele vai recebendo os rendimentos dele. E aí, todas essas informações do Carnê-Leão, interessante falar, Sir, depois, na própria declaração, no programa gerador de declaração, ele consegue importar aquelas informações automaticamente. Tudo que ele colocou ali mês a mês durante o ano 2022 já vai automaticamente para dentro do programa gerador da declaração que ele vai entregar agora. A declaração hoje, a Receita já faz uma pré-declaração para o contribuinte. Já começou já há uns 2, 3 anos, né? O avanço da declaração pré-preenchida. Tá, então, a Receita Federal incentiva que os contribuintes utilizem desse serviço. Algumas informações, como o senhor comentou, já vêm automaticamente para dentro da declaração, né? Essas informações seriam o quê? Por exemplo, os pagamentos que as empresas fazem para os seus empregados, seus trabalhadores. Ali já vai colocar, por exemplo, o imposto de renda que é retido na fonte, essa informação já vem. Porque a PJ, a pessoa jurídica, ela faz uma declaração em paralelo, que chama DIRF, né? Declaração de Imposto de Renda retido em fonte. Então, já é a comunicação entre a DIRF e a declaração do imposto de renda da pessoa física. Então, essa informação ela já vem de forma automática, né? E outras informações também. Então, por exemplo, os médicos, dentistas fazem as suas informações, prestam as suas declarações e essas informações já também poderão vir dentro da declaração do contribuinte. Ela é pré-preenchida, já vem algumas informações ali. É interessante utilizar dela. Só que assim, um alerta que a Receita Federal faz.
é da responsabilidade do contribuinte ainda checar se essas informações estão corretas, né? O contribuinte, é importante que ele sempre guarde os documentos de tudo que ele faz, gastos, né? Todas essas obrigações ali. E depois ele compara esses documentos que ele tem em mãos com as informações da pré-preenchida. Se estiver tudo ok, é só ratificar a informação, né? Clicar lá no verde. Aí se tiver alguma coisa para retificar, para consertar alguma informação que não está realmente de fato correta, ele tem essa opção também de mexer lá e fazer os ajustes necessários. Pois é, a Receita Federal, naturalmente, ela cuida de tudo, né? Inclusive de fazer a chamada malha fina também, não é verdade, né? Aliás, vamos falar isso daqui a pouco, logo depois desse intervalo comercial. Vamos falar da malha fina e da comparação, porque às vezes você faz a sua declaração, declara que pagou, declara que recebeu, declara que... Mas o outro lá que fez o pagamento, o outro que recebeu o dinheiro, às vezes não faz a mesma declaração, então há um confronto, não é verdade? Vamos falar daqui a pouco sobre isso, né? Logo depois do intervalo comercial. Mas antes eu quero cantar aquela musiquinha. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lúcia, sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lúcia são antissépticas das veias urinárias e vocês encontram em todas as farmácias e drogarias. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Vamos agora falar com André Cristino, nosso jornalista. Ele que traz para a gente destaques do Horizonte Notícia, que começa daqui a pouco ao 12:30. André, bom dia. Bom dia, Cir. Bom dia a todos ligados na TV Horizonte. Nós vamos trazer como foi o primeiro encontro da Arquidiocese de Belo Horizonte em 2023 para a realização da Assembleia do Clero. O encontro foi lá na Catedral Cristo Rei, em construção. Vamos falar também da campanha de agasalho da Arquidiocese. Muitos irmãos em situação de rua, em vilas e favelas, precisando da ajuda daqueles que podem contribuir de alguma forma, porque o frio está chegando. Hoje foi registrado o dia mais frio em Belo Horizonte no ano. A sensação térmica dos pontos mais altos chegou a menos 3 graus. A gente vai trazer os detalhes para que você possa ajudar quem está nessa situação. E tem também uma matéria sobre os 80 anos do Complexo da Pampulha, né? Está completando 80 anos ali daquele cartão postal da capital mineira. Nós vamos trazer os detalhes de uma programação que foi montada para celebrar esses 80 anos da Pampulha e os detalhes daqui a pouquinho, 12:30 no Horizonte Notícias. Falou, irmão. Um abraço para você. Abraço. Tchau. Pois é isso aí. Nós vamos continuar conversando aqui, né? Mas antes eu quero contar aquela musiquinha. Se a criança acordou, dorme, dorme menina, tudo calmo ficou, mamãe tem auricedina, é analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças, todo mundo sabe, dor de ouvido, auricedina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Vamos continuar nossa conversa com o auditor fiscal da Receita Federal, Dr. Murilo Cerqueira Xavier. Nós deixamos aí uma conversa e uma pergunta a respeito da malha fina, daquela comparação das declarações que a Receita faz e muita gente depois tem que voltar a pagar? Isso, esse é um assunto que sempre aparece nessa época de entrega das declarações, né? A Receita Federal, ela geralmente faz o cruzamento entre bases de informações diferentes, então isso pode gerar, assim, uma retenção na declaração do contribuinte, né? Mas, assim, é interessante sempre o contribuinte entender que, às vezes, não é por culpa dele ou alguma coisa que esteja errada, é alguma informação que precisa ser comprovada mais à Receita Federal, né? Então, assim, prestar informações à Receita Federal é uma coisa que é, assim, nossa do dia a dia, então não é uma coisa que às vezes não precisa se preocupar tanto, né? É só não perder os prazos, realmente ter os documentos ali guardados com o contribuinte, né? Para que ele possa, então, prestar esses dados à Receita Federal. Uma coisa que sempre, muitas vezes acontece também, assim, é informações incorretas ali na declaração, que pode resultar em retenção, né? Na malha fina, como a gente estava falando aqui. Então, por exemplo,
O contribuinte, ele informa algum valor ali, um CNPJ errado, às vezes na hora de colocar os dados bancários, que você precisa colocar número da agência, número da conta, são números assim grandes, né? Pode incorrer em algum erro ali também, e isso pode resultar numa retenção. E até por conta disso a gente faz a orientação, a Receita Federal faz a orientação da declaração pré-preenchida. Porque muitas informações já vêm, né, de forma automática dentro do contribuinte, ele não tem aquele trabalho de preencher, ele só dá uma conferida, né? Ele faz uma conferência ali, isso pode liberar logo a declaração dele, né, para, digamos assim, um canal verde que a gente pode estar comentando aqui. Pois é, vamos dar alguns exemplos de declaração de imposto de renda de pessoa física, por exemplo. Bom, eu tenho um carro, né? E o carro foi, nas últimas declarações, ele foi citado na declaração, quanto ele custou e etc. Tal. De repente eu vendo esse carro, né? E eu vou pagar o imposto na declaração pelo valor da venda dele, ou vai ter alguma diferença da compra com a venda? Isso, o imposto de renda, ele é pago em cima daquilo que você ganha. Você teve um ganho na venda de um bem, você citou o carro, né? Geralmente o carro a gente acaba perdendo às vezes, mas, por exemplo, se for um bem, uma casa, que geralmente há ganho de capital em cima disso, né? Então você vai ter que fazer a diferença assim, entre o valor do custo, o valor da compra daquele bem, com o valor da venda. Então, se eu comprei um carro por 40 e consegui vendê-lo por 50, eu vou pagar imposto sobre os 10 mil de lucro. Exato. Porque o outro não entra como lucro. Exatamente. Você só vai pagar o imposto em cima do ganho de fato que você teve, né? Se você tem um carro de 40 e vender por 50, você vai pagar só em cima dos 10 mil de ganho que você teve. Quer dizer, não é problema para um auditor fiscal. Deve ser problema para um congresso nacional, para aqueles que fazem leis, etc. Tal, né? Que o pessoal contesta muito, né? Principalmente quem é aposentado, que depois tem que declarar, né? Eu estou declarando renda depois do que eu recebo como aposentado. Então, muita gente acha que aposentado não devia pagar imposto de renda. Mas tem alguma coisa também de idade, não tem uma coisa assim? Tem um benefício, né, para aqueles que têm acima de 65 anos com relação à aposentadoria, né? Tem uma parcela lá que ele pode ser deduzido como isento. Sei. Tá? Isso ele pode ser deduzido mês a mês, geralmente vem na fonte já, né, esse benefício e tudo mais, né? Então, parcela de aposentadoria, rendimento da aposentadoria, né, acima de 65 anos. Pois é, a vida ficou muito moderna, né? E eu tenho a impressão que a Receita Federal também, ela acompanhou essa modernização da vida de todos nós, né? Ninguém tinha telefone celular, ninguém tinha carro antigamente, né? As pessoas foram adquirindo bens de consumo que entraram na vida de todo mundo. Isso tem alguma coisa a ver com a Receita Federal? Ou a pessoa tem que declarar, além de imóvel, a pessoa tem que declarar outras coisas, além do carro também, né? Sim, a gente tem os nossos normativos, né, que nos obrigam, né, como cidadãos, como contribuintes. E assim, segundo as normas que nós temos hoje, tá, Cir, um bem avaliado acima de R$5.000, né, ele já tem que estar ali na declaração do imposto de renda, né? Então, e aí, bens móveis, bens imóveis, né? Então, se o contribuinte já tem ali um bem, né, um carro, né, geralmente, né, independente do valor, já coloca também casa, tudo aquilo que tem um valor um pouco mais agregado, né, assim, então já é bom o contribuinte já declarar no imposto de renda dele. No caso do imóvel, um imóvel que, vamos supor, há 10 anos atrás, o contribuinte colocou lá que o imóvel custou R$100.000, né? E passaram 10 anos. A própria Receita, baseado, vamos dizer assim, na inflação e etc., ela mesmo reajusta esse imóvel, ou ele continua valendo R$100.000 ainda? Ele continua? Ele continua valendo R$100.000. É mesmo, tá? né? A gente não pode fazer atualização do valor dos bens, tá, ao longo do tempo, do ano. Um terreno, uma casa, né, um carro, ação na Bolsa de Valores. Que o IPTU faz, né? Então,
o IPTU faz o reajuste do valor do imóvel, né? O IPTU fala, valor venal, sobe, melhorou e tal, etc, né? Em relação ao imposto de renda, então não pode. Agora, há uma exceção, né? Se o contribuinte ele faz ali alguma benfeitoria naquele imóvel, faz alguma reforma, né, numa casa, juntando todos os documentos e os gastos certinho em relação a isso, ele pode agregar esses gastos que ele teve ao longo desse período, desse tempo, por 10 anos, né, no valor do custo do imóvel. Então, é algo que isso é permitido por lei. Agora, realmente, fazer uma atualização do imóvel, a gente não tem embasamento legal para fazer isso. Assim. Você falou aí do valor venal, né? A prefeitura hoje, é interessante como é que as coisas mudam, né? Antigamente vinha um fiscal, né? E era um negócio difícil, uma cidade imensa como Belo Horizonte, saía um fiscal de casa em casa, vendo se a casa teve alguma melhora, alguma coisa, etc. Hoje, a prefeitura já faz isso com câmeras, né? Drones. Drones, né? O drone vai passando e você já vê esse imóvel aqui. Né? Então, hoje essa atualização tem sido feita assim, né? Mas a gente espera que as pessoas... Uma das coisas interessantes é o seguinte, né? Que ajuda muito, né? Que as pessoas às vezes só pensam no que estão pagando um imposto de renda, que é uma coisa chata, porque, aliás, desde a época do Cristo, né? Quem era o arrecadador de impostos era quase que um pecador, né? Naquela época, né? Vamos falar do Zaqueu, né? O Zaqueu que convidou Cristo para ir na casa dele era um homem que era odiado por todos, porque era um cobrador de impostos, né? Mas é bom lembrar que uma declaração de imposto de renda bem feita e tal, na hora de um financiamento de qualquer coisa, ela é muito importante para o sujeito apresentar, né? Não? Sim. Né? Comprova a capacidade de pagamento do contribuinte, né? Se ele precisar realmente fazer alguma comprovação de gasto, de renda. Então, são informações importantes, né? Interessante essa questão do cobrador de impostos, né? Dos tributos. Às vezes a gente tem essa visão limitada de saber onde está sendo aplicada ali. Mas eu só vou fazer uma divulgação interessante. Assim, hoje, na própria declaração do imposto de renda, o próprio contribuinte ele pode destinar parte do seu imposto de renda para algum fundo que seja assim, pessoas que realmente necessitam, né, e pode ajudar essas pessoas. Então, hoje na própria declaração a gente tem fundo da criança e do adolescente e o fundo dos idosos. Até 3% para cada um desses fundos, o contribuinte ele pode destinar, fazer essa espécie de doação mesmo assim, e parte do imposto dele, não vai pagar imposto a mais, tá? E nem vai atrapalhar a sua restituição, mas parte do imposto dele, que ele já está obrigado junto à União, ele faz essa destinação para uma entidade de caridade, exatamente. Um clube, igual, por exemplo, nós estamos tentando com o Clube do Choro, que eu sou presidente, né, de alguém poder destinar alguma coisa para o Clube do Choro, mas isso aí tem que passar um projeto, tem que ser aprovado, e etc. Tal, né? Pois é muito interessante que as pessoas se conscientizam que pagar o imposto é uma coisa muito importante, significa que você é um cidadão prestante, não é isso? Né? E tem que conscientizar as pessoas também, né? Quando você está pagando imposto, você é um cidadão prestante, você está ajudando o país a ser melhor, né? Apesar de tudo que a gente tem por aí, mas na verdade o país vai ser melhor, né? É mais escola, mais justiça, mais segurança, mais saúde, né? Vejo hoje aí, há 5 anos atrás, era 150 milhões de reais que vinham por mês para o SUS de Belo Horizonte. Não estou falando de Nova Lima, Contagem, não, só do SUS de Belo Horizonte. Isso há mais de 6 anos atrás, então hoje deve ser muito mais, né? Então é muito dinheiro que vem para sustentar, né, a assistência médica, que é fantástica no Brasil, o único país que tem um sistema como o nosso, como o SUS, né? Isso tudo sai do imposto que nós pagamos. Quero te agradecer pela sua presença aqui. Muito obrigado. Obrigado, Assir. Só lembrando, então, o final do prazo do imposto de renda, 31 de maio, né? O contribuinte que ainda não fez sua declaração, corre lá, baixa o programa da declaração e transmita, então, o quanto antes. Pois é, o site aí para declaração está na tela do nosso programa. Muito obrigado. Um abraço. Gente, amanhã tem mais. Um abraço.